bastante tempo que falo sobre a necessidade de aclarar conceitos. E, inclusive, as pessoas que convivem comigo já desenvolveram a brincadeira, né, de o tempo todo dizerem o que tu queres dizer com aquilo que tu dizes, que é algo que eu faço com as outras pessoas e elas brincam comigo e me põem fria, porque muitas vezes é muito difícil explicar aquilo que nós queremos dizer. Mas é um hábito de quem gosta de trabalhar com a filosofia, né? Se preocupar com os conceitos, com as profundidades daquilo que dizemos. E então, dentre as brincadeiras, alguém me pergunta: mas o que tu queres dizer quando tu falas em reflexão? Que nós temos que refletir. A reflexão. Claro que era uma brincadeira, mas eu levo a sério. E fiquei pensando o que seria isso, a reflexão. E eu fiquei pensando, de uma certa forma, eu posso pensar a reflexão como um reflexo do espelho, né? Algo que está em frente ao espelho se reflete. Pois bem, não pode ser isso o que eu quero dizer quando eu falo de reflexão, quando eu estou aí envolvido com a filosofia. Não, não pode ser isso. Portanto, a reflexão tem que ser algo diferente de um mero reflexo daquilo que acontece todos os dias. E só em falar desta forma, eu fico imaginando que a maioria das pessoas, elas vivem refletindo sobre a realidade, no sentido de que reflexos. A realidade reflete como um espelho. Elas agem de acordo com a moralidade vigente, com o que é dito. Elas refletem no sentido de espelho. É como se elas fossem uma folhinha nas águas de um rio, né? E seguem a correnteza, porque, afinal de contas, fazer algo diferente do que manda a correnteza não é algo natural, é algo difícil. O que é esperado da correnteza é que leve tudo que boia, leve adiante no sentido da correnteza. Ir ao contrário é preciso consciência, é preciso esforço. Não é natural ir contra a reflexão no sentido do espelho, né? No sentido de apenas refletir o que os outros fazem. Não é fácil, é preciso esforço. Portanto, o que será que eu quero dizer quando falo que as pessoas devem refletir? Portanto, entendo que a reflexão é algo consciente, a reflexão não é natural e não é fazer aquilo que os outros fazem. A reflexão é repensar. A reflexão é um movimento contrário ao movimento normal dos sentidos e do pensar. O que eu quero dizer com isso? É agir contra o movimento da correnteza. O refletir é um momento em que eu devo sair do mundo para pensar o mundo de uma maneira mais radical. É um momento que eu fico flutuando. Eu procuro me afastar das forças que fazem com que eu aja de maneira corriqueira, para ver de novo, para pensar de novo, para ter uma opinião sui generis, para ter um pensar diferente do pensar corriqueiro, para que eu possa buscar a radicalidade. É o momento em que minha consciência se torna responsável por aquilo que ela pensa. Veja, se eu sou um espelho e apenas reflito, de certa forma eu não sou responsável, porque eu sou um espelho. Reflexão no sentido de espelho. Agora, se eu quebro
e eu vou pensar o que eu penso de maneira consciente, se eu vou dizer o que eu digo pensando naquilo que eu digo, assumindo a responsabilidade por aquilo que eu digo, portanto eu sou um sujeito cada vez mais responsável. E posso ser, portanto, culpabilizado por aquilo que eu digo, porque eu já pensei, eu pensei de novo e ajo de maneira a cada vez mais me afastar da correnteza, mas agir de maneira que exige de mim esforço, exige de mim pensar o pensamento, refletir o que já foi refletido antes, para que eu possa tomar cada vez mais consciência daquilo que eu faço, que eu penso. Ser um sujeito reflexivo, nesse sentido de repensar o que já foi pensado, de assumir a responsabilidade sobre aquilo que eu vou dizer, sobre aquilo que eu vou agir no mundo, refletir no sentido de eu sei o que eu digo, estou consciente daquilo que eu digo, porque eu não sigo apenas os outros. De certa forma, é ser um administrador. Eu passo a ser alguém que administra conscientemente e responsavelmente o que eu penso sobre o que já foi pensado. Eu administro o que eu faço, mesmo que os outros já tenham feito. Eu me sinto aquele que, de fato, é senhor de si mesmo, porque não faz o que os outros fazem, mas porque conscientizou-se, explicou para si mesmo as suas ações, buscou razões, compatibilidades e incompatibilidades com suas ações, olhou a realidade no sentido de aquilo que está fora de mim, olhou o meu pensamento sobre o que está fora de mim, administrou, pensou, concluiu e, portanto, passou a ação. E então eu sou responsável, porque eu administrei. Aqueles que não refletem são aqueles que andam na onda, na correnteza. E aqueles que não refletem só são responsáveis porque não querem refletir. A sua grande culpa é agir de acordo com os outros porque não querem pensar, porque dá trabalho. Agora, pessoas que refletem, elas têm uma responsabilidade diferente, uma culpabilidade diferente, porque são conscientes, porque usaram a razão, porque usaram a capacidade de discutir e de pensar várias vezes sobre o mesmo assunto. Usou toda essa capacidade e teve ação. Logo, é uma ação calculada, refletida e, portanto, não há como negar que a minha consciência é que determinou aquela ação. Então, tudo isso é o que é refletir. Tudo isso é o que é reflexão. Espero ter respondido a quem me perguntou: o que é isso, refletir, professor? Então é isso. É tornar-se responsável, é flutuar sobre os conceitos, preconceitos sobre a realidade, ou a tentativa de flutuar, de ficar acima, olhar, refletir, discutir e vai descendo para poder agir sobre a realidade. É isso. E que todos nós possamos ser cada vez mais pessoas reflexivas. Abraço e até a próxima.